Braço Novo e o pátio octagonal. Eu sou obrigada a colocar a máscara agora, porque em todos os lugares, a partir de hoje, a máscara é obrigatória também ao ar livre. Sim. Né? Então, era um pátio onde eu, da posição que eu tô agora, eu ia ver um terraço, escadarias mais verde lá embaixo e a maravilhosa cúpula em perspectiva, né? Era uma coisa linda. Só que a um certo ponto, aconteceu esse episódio quando o Napoleão ele invadiu a Itália. Ele obrigou os italianos a assinarem um documento, né, em 1797, dando praticamente uma quantidade absurda de trabalhos, de obras de arte para a França. E os espólios da guerra foram embora de Roma e do Vaticano e foram embora para a França. O que vai acontecer é que no século XIX, aos poucos, essas obras vão ser recuperadas, né? Esse roubo de obras de arte, vamos chamar assim, que seria mais correto, né? Espólios da guerra, chama-se Tratado de Tolentino. Então, para recuperar os trabalhos que foram roubados durante o final da guerra, né, com o Tratado de Tolentino, vai ser chamado, então, um artista muito importante para tratar dessa recuperação de trabalhos, que chama-se Canova. Canova, ele é o chamado último grande mestre da Fábrica de São Pedro. A Fábrica de São Pedro é isso aqui, né? É o arquiteto do Museu Vaticano, é o arquiteto do Estado do Vaticano. E o Canova já tinha feito um retrato do Napoleão e tinha detestado Napoleão. Aquela experiência tinha sido terrível, era um grande artista, mas esses trabalhos, ele fez um retrato do Napoleão como Deus Marte, musculoso e tal, e foi rejeitado, deu uma bafafá. Mas quando vão falar dessa recuperação do Tratado de Tolentino, manda o Canova, e o Canova consegue trazer de volta para a Itália vários trabalhos, mas uma quantidade muito grande. E aí põe-se a pergunta aonde colocar esses trabalhos, sobretudo as obras que pertencem ao Vaticano. Nesse edifício que vocês estão vendo atrás de mim, e que corta o pátio onde eu estou agora. Então, esse é o braço novo do Museu Chiaramonte, que vai ser criado, então, no início do século XIX, pelo Rafael Stern como arquiteto e em parceria com esse grande artista que era o Canova. Então, é agora nesse edifício que eu vou entrar para mostrar para vocês a quantidade de obras que tem ali, porque é realmente uma concentração de obras-primas, como em poucos lugares do Museu Vaticano, né? Assim, o museu inteiro é preciosíssimo, mas a quantidade de obras-primas que tem uma do lado da outra que é muito grande. Por isso que eu escolhi para mostrar para vocês. Então, por isso que eu falei esse lugar e estou com o braço novo aqui nas minhas costas, né? Então, esse é o famoso braço novo, que se diferencia do braço antigo, que era a biblioteca, e toda essa parte aqui já é o Museu Chiaramonte. Então, o Museu Chiaramonte, ele tem 3 partes, que seria esse corredor que vocês estão vendo, um corredor que continua para lá, e o braço novo. Né? A gente vai visitar agora o braço novo. Normalmente eu entro daquela porta ali, mas está fechado. Então, nós vamos nos dirigir à entrada. E enquanto eu caminho, eu mostro para vocês a famosa bola do Pomodoro. É um trabalho do início dos anos 90 do século XX, e é um artista que realizou praticamente essa esfera dentro da esfera, que representa o mundo dentro do mundo, e que representa, então, o Vaticano dentro, né, do Estado italiano. E deixando o Arnaldo Pomodoro às nossas costas, a gente vê esse maravilhoso nicho que acabou de ser restaurado, pintado, limpo, tá maravilhosamente, assim, até semana passada tinha os andaimes aqui, né, com essa pinha. Então, é o pátio da pinha, por causa dessa famosa pinha que no passado, gente, isso era uma fonte no Campo Marzo, que a gente chama de centro histórico hoje, né? Lembra que eu contei para vocês quando a gente fez a aula do Pantheon?
Então, no centro histórico, tinha essa pinha, que quando você está aqui, você consegue ver alguns buraquinhos através dos quais saía a água, né? Porque isso era uma fonte na antiguidade. Então, preciosíssima pinha em bronze. E agora eu vou entrar através daquela porta no Chiaramonte. Olhem a diferença entre as paredes que não foram restauradas ainda e depois do restauro. Aqui tem o pátio da Pinha. Isso é o Museu Vaticano, né? Aqui é a carta do Museu Vaticano. Então, eu estava aqui no pátio da Pinha. Aí, eu entrei aqui no Chiaramonte e eu vou agora entrar no Braço Novo com vocês. E depois do Braço Novo, eu vou sair daqui, vou voltar Museu Chiaramonte. É que esse mapa aqui ele não tem as curvas certas, então não tem a outra parte que eu vou depois aqui, que seria o pátio octagonal. Seria... ele realmente não está representado aqui. Mas eu fiz com vocês isso e entrei aqui no Chiaramonte Braço Novo. Eu estou no Museu Vaticano. O Museu Vaticano fica dentro do Estado do Vaticano. Não existem áreas visitáveis dentro do Estado do Vaticano, a parte de um correio, praticamente. Assim, é muito pouco o que pode se ver aqui. Agora, exato. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês vissem, né, é a entrada desse único edifício em estilo neoclássico realizado na cidade de Roma e que agora não é nem mais a cidade de Roma, a gente está dentro do Vaticano. Tem pouquíssimas coisas do período neoclássico aqui na cidade e esse é uma das poucas obras, ou a única obra, e é simplesmente maravilhoso. Vocês estão vendo, então, esse corredor que tem praticamente 60, 70 metros, com esse teto abobadado e essa entrada de luz natural que tem lá de cima, né? Então, isso tudo foi realizado para conter, recapitulando um pouco o que eu falei antes, as obras que voltavam com o tratado, em consequência do roubo, né, das espólios da guerra, do Tratado de Tolentino, que o Antônio Canova, conseguiu recuperar. São muitas, como vocês podem ver, né? Então, tudo que está aqui foi, então, recuperado. E, então, eu vou mostrar para vocês algumas obras importantíssimas que tem aqui. Agora, aqui a gente tem uma cariátide, que foi realizada, uma cópia naturalmente romana, que foi realizada a partir de uma cariátide. Cariátides são essas, né? São antes de fazerem as colunas, utilizavam muitas vezes a figura humana, né? Que como elemento arquitetônico. Então, com várias cariátides, você tinha um teto em cima da cabeça delas, normalmente, né? São figuras maravilhosas. As mais famosas são aquelas de Atenas. E a gente está vendo uma cópia aqui do segundo século depois de Cristo, provavelmente, porque naquele período foram realizadas muitas dessas coisas. Vamos dizer assim, era o período do imperador Adriano, que simpatizava muito com a Grécia e tal, né? Então, aqui a gente tem, então, essa maravilhosa cariátide e que vem de uma localização aqui pertinho de Roma. Muitas coisas, muitas das esculturas que estão aqui, elas vinham de lugares nos arredores de Roma. Vocês viram a quantidade de obras que tem? Isso tudo vem de mansões, as famosas mansões que esses romanos, que os senadores, que as famílias ricas possuíam, eram todas cheias de decoração de esculturas. Então, naturalmente isso, depois da queda do Império, quando começaram a dar valor a tudo isso de novo, a quantidade era realmente muito grande, e é isso que a gente nota, a primeira coisa que a gente nota quando entra no Chiaramonte, né? Agora, uma das preciosidades, eu tô pisando numa delas, né? Uma das preciosidades aqui desse museu são alguns mosaicos que foram colocados no chão do segundo século depois de Cristo. Esses mosaicos pretos e brancos são normalmente desse período. Mais para frente a gente começa a ter cores, né?
Doríforo de Policleto é uma cópia. Allora, Policleto foi um escultor muito importante do quinto século antes de Cristo e que criou um dos cânones da perfeição do corpo humano, segundo o qual a cabeça ela tinha que ser 1/8 do resto do corpo. E ele fez esse famoso doríforo. O doríforo, ele é o portador da lança, a pessoa que leva a lança. Então, a gente tem que imaginar que esse braço direito dele estava flexionado com uma lança que ele levava no ombro. Esse é uma cópia, porque aqui a história da arte ela é praticamente reconstruída através de cópias que os romanos fizeram, porque a maior parte do bronze foi derretido durante a Idade Média, então a gente tem pouquíssimas esculturas em bronze, né? E essa, por exemplo, é uma cópia do período imperial. Ninguém sabe nem dizer qual seria a época. A gente imagina o primeiro, segundo século, não dá para saber direito, né? Então, um dorífero do Policleto é uma marca fundamental da história da arte. Aqui agora o pessoal saiu de cima desse mosaico, vocês podem ver de novo, olha só, em cima do que eu estou caminhando, né? Mais um mosaico com motivos marinhos, estão vendo? Do segundo século depois de Cristo. Também isso aqui vinha de uma mansão que ficava a uns 4 quilômetros do centro histórico, numa zona que chama-se hoje Tormarantia, e dessa mansão foi trazido para cá. Agora, a peça mais importante que existe nesse braço novo é o que eu botei para vocês como imagem da nossa chat. Essa escultura chama-se o Augusto de Prima Porta. O Augusto, ele é considerado o primeiro imperador. Ele vem logo depois do tio dele, que é o Júlio César, que foi assassinado, né? E ele vence uma batalha muito importante, que é a Batalha de Ásio, em 32 a.C., contra o Marco Antônio e a Cleópatra. A gente sabe qual é o fim dessa batalha, né? Que a Cleópatra, ela, segundo a lenda, ela se suicida, né? Com uma mordida de víbora. E então esse homem, que chamava-se até então Otaviano, aos poucos ele vai conquistar o Senado, ele conquista praticamente todas as forças políticas e o exército, e ele vai ser considerado o primeiro imperador de Roma. Ele vai negar esse título, ele nunca vai assumir que ele quer ser um imperador, ele vai preferir ser chamado de primeiro entre os iguais, primo inter pares. Era um modo de, em qualquer modo, manter o poder em modo sutil, né? E essa escultura foi encontrada, ela chama-se, então, Augusto de Prima Porta, porque ela foi encontrada na mansão da esposa dele, da Lívia, que ficava numa região aqui da cidade de Roma, nos arredores, que chama-se Prima Porta hoje em dia, né? E então a gente vê uma escultura praticamente da virada do milênio, né? De um Augusto que tem 40 anos mais ou menos, então muito jovem. Seria considerada uma escultura helenística, né? Tudo que é feito a partir do quarto século antes de Cristo é chamado helenístico, né? Quando o Alexandre o Grande ele pasteuriza todo o Mediterrâneo, toda a arte do Mediterrâneo, toda a cultura do Mediterrâneo. E, então aqui a gente está mais ou menos uns 300 anos depois, a gente está dentro do período helenístico, e são esculturas muito dramáticas, né? E nesse caso a gente não vê a dramaticidade típica desse período, a gente vê a imponência desse homem, do Augusto, com essa couraça maravilhosa, famosíssima, que ele está vestindo. Então, o que tem representado nessa couraça? É bem uma loucura o que tem representado nessa couraça. Eu posso depois fazer um PDF para vocês explicando direitinho. A gente tem uma cena incrível. É uma divindade celestial ali em cima. Aí a gente tem Apolo com o carro dele. E à direita a gente tem Artemide ou Artemis. E bem no centro é o tema principal dessa couraça, o rei dos partos, que se chamava Frate, está devolvendo a insígnia militar que tinha sido roubada pelos partos, os partos são os persas, em 58 a.C.,
de um outro romano que se chamava Crasso. E aqui a gente está vendo o Tibério, né, que é o filho torto do Augusto, que está recebendo, perdão, Tibério? Sim, sim. Exato, que está recebendo essas insígnias militares. Era justamente quando uma pessoa, quando um exército, né, roubava as insígnias militares, era um pouco uma, como se diz, uma vergonha, né? Então, essa devolução da insígnia militar, ou dos estendardes militares, finalmente é uma honra, né? E do lado, a gente vê, então, divindades terrestres e marinhas ao redor, né? E tem até um cachorrinho nas pernas do Tibério, que vocês podem ver. Né? Então, é um tema que afirma toda essa potência, né, de Augusto e depois de Augusto, de tudo que aconteceu da famosa Era do Ouro que ele lançou. E aqui embaixo a gente tem um pequeno anjinho, um Eros, que está em cima de um golfinho, né? E o Eros, ele faz uma alusão à deusa Vênus, porque toda a família Júlio Cláudia, da qual esse homem é descendente, tinha então Vênus como progenitora, né? Eles descendiam diretamente da deusa Vênus, segundo eles, né? E então a gente vê ali um pequeno Eros. Essa Atenas foi encontrada no século XVI. Vocês estão vendo que é uma escultura extremamente íntegra, né? Porque o problema na maior parte dessas esculturas antigas é que elas são muito fragmentárias, né? Então, uma escultura encontrada no século XVI, que também tinha sido roubada durante quando acaba a guerra com Napoleão, e ficava pertinho ali no Campo Márcio, pertinho do Pânteon, numa igreja que chama-se Santa Maria sopra Minerva, hoje em dia, onde existia um templo dedicado a Minerva, né, ou a Atenas, correspondente da Atenas aqui em Roma, né. Realmente, esse capacete que a gente reconhece na hora, que é o capacete dos atenienses, né? A medusa, normalmente, no peito dela, que é um símbolo apotropaico, um símbolo para mandar as maldades, né? Manter longe tudo que seja negativo. Então, essa é a famosa Atenas Justiniani. E agora eu vou mostrar o senhor, né, o Papa Pio VII, que é o senhor, o Papa que conseguiu essa empresa de trazer esses trabalhos para cá, né? Esse senhor aqui. E ele está entre dois pavões. Olha que maravilha esses dois pavões aqui. Esses pavões, eles são esculturas em bronze que ficavam no Castel Sant'Angelo. O Castel Sant'Angelo é o mausoléu do imperador Adriano e ele era rodeado por vários desses pavões. Aqui chegaram até a gente dois. A gente vê à direita e à esquerda. Curiosamente, essa estátua, essa escultura, né, de Medusa, ela vem de pertinho do Coliseu, lá do templo dedicado a Vênus de Roma. Né, eu mostrei para vocês quando a gente esteve no Coliseu, que eu estava no primeiro andar no terraço, tinha um enorme templo dedicado a essas duas deusas, e essa escultura vem dali. Né? Construíram o Coliseu, e aqui a gente tem o filho mais velho do imperador da família Flávia, que é quem inicia a construção do Coliseu, né?
Aqui a gente tem o Eric está pintando se os olhos eram pintados? Tudo era pintado. Tudo era pintado. Aí depois que eu acabar a aula com vocês, eu não botei para não chocar vocês. Mas todas as esculturas eram pintadas normalmente na antiguidade, seja os olhos, que os cabelos. Depois que acabar a aula, eu mando para vocês o Augusto da Prima Porta pintado com os restos de pigmentos que eles acharam nas esculturas e conseguiram reconstruir então. A gente vê as esculturas brancas, hoje está acostumado com elas brancas, mas elas eram todas coloridas, né? Então aqui a gente vê o Tito, filho do Vespasiano, né? Como a família Flávia gostava de ser representada, tá vendo? Uma família bem popular, com um gosto popular, uma família que vinha, né, do povo. Então, era uma família que não como Augusto, né, gostava de se fazer mais belo do que era, ou tão belo quanto, né, e exagerar na própria beleza. É uma família que realmente gostava de se mostrar perto do povo, uma família que tinha uma política muito populista. Então aqui a gente tem o filho mais velho do Vespasiano, é o Tito, né? Tem um arco dedicado a ele lá no Fórum Romano. Então aqui vocês podem ver uma escultura dele com o corpo inteiro. Normalmente nas aulas eu botei para vocês sempre o retrato, né? Normalmente quando as pessoas são representadas, né, os políticos com isso na mão, quer dizer que era uma pessoa da lei, era uma pessoa muito importante, né? Uma pergamena, né? Agora, uma das esculturas mais importantes, que tem um lugar até muito especial, que está bem na metade do corredor, é a escultura dedicada ao Nilo, né? Vocês estão vendo, o corredor ele continua para lá, né? E eu estou bem na metade. Aí então tem uma espécie de ápice até aqui, né, que eles chamam de hemiciclo, é um meio círculo, onde se colocou então a estátua do Nilo. Essa estátua do Nilo, ela também vinha do Campo Márcio. Aliás, do Campo Márcio existiam várias esculturas dedicadas a divindades que vinham do Egito, né? E aqui a gente está vendo então uma alegoria, isto é, uma representação de um rio, né, de uma manifestação natural, de uma força na natureza, feita como uma pessoa. Isso chama-se alegoria, né? Então, a gente vê o Nilo, indicação mais forte, mais clara que é o Nilo, é aqui a esfinge. Aí tem um festão de frutas, que indica a fertilidade, né? E depois a gente vê vários bebezinhos, várias criancinhas que estão brincando ao redor dele. Tá vendo? Olha lá, né? O trigo na mão dele, né? Porque o Nilo a gente sabe que ele é fértil, né? E no Nilo também tem jacaré, então é uma clara representação do rio Nilo. Cada uma dessas criancinhas representa um cúbito. Um cúbito é uma medida antiga de altura, e cada um deles representa, então, um cúbito que era o quanto o rio subia. Né? São, no total, 15 criancinhas. Porque que acontecia, né? A famosa frase que a gente aprende na primeira aula sobre o Egito, né? O Nilo o Egito é uma dádiva no Nilo, né? Porque o rio ele enchia e dava, então, fazia com que a terra ficasse toda fértil, e a partir dali a população realmente era muito rica, né? O Nilo, o Egito, ele vai ter uma expansão enorme, vai ter uma produção enorme vai crescer como população, como cultura, e depois vai ser o famoso granaio, né? Onde se produz o grão aqui do Império Romano. Então, essa é uma das esculturas principais. Junto com essa escultura existia uma outra representação, que era a representação do Tibre, que foi parar no Louvre de Paris.
Aqui ela realmente está lá, né? Agora, se a gente continuar mais um pouquinho, a gente pode ver mais uma cariátide. Uma cariátide aqui, ela está até com um elemento arquitetônico na cabeça, vocês vão ver melhor como essas moças, elas poderiam ser ótimos estruturas, né, para colocar, apoiar uma lastra em cima e construir um teto, né? Então eram estruturas maravilhosas, esses templos antigos dos gregos, né? E aqui a gente tem mais um mosaico fantástico do 2º século depois de Cristo, com temas marinhos, e que vem dessa região aqui de Roma, a uns 4 quilômetros do centro, que chama-se Tor Marantia. Todos os relevos que estão nos lados das paredes aqui desse corredor desse museu, eles são relevos que foram realizados no século XIX, né? O museu vai ficar pronto entre 1817 e 1822, e são cópias de relevos antigos importantes, né? Ali, por exemplo, é um que eu particularmente gosto muito, porque ele vem da coluna dedicada a Marco Aurélio, que está no centro histórico, e é a chuva caindo, né? Então a gente tem ali uma alegoria da chuva, com aquele senhor que está abrindo os braços, com aquele cabelo todo comprido, né? Que está caindo então sobre os soldados, e o soldado está ajoelhado pegando a água para beber, né? É um relevo muito importante, porque depois eu conto para vocês. Então, aos poucos, a gente vai parar em mais uma escultura agora na saída. Olha só que coisa maravilhosa que é o alabastro, né? Alabastro é esse material que não é mármore, a composição do mármore é CaCO2, o alabastro ele é CaCO3, se eu não erro, e ele é aqui, ele é estranhíssimo, ele parece um pouco vitrificado, e é um material que os etruscos já utilizavam muito na Toscana, e até hoje é uma tradição dos toscanos trabalhar o alabastro, né? É uma coisa fantástica esse material. Nossa, é lindo demais isso, gente. Alabastro é uma coisa de louco. Tem, assim, alabastro para dar e vender. E tem vários tipos de alabastro, né? Por exemplo, aqui em cima do nosso Pio V tem um outro tipo de alabastro. Olha as veias dele como são diferentes. Elas são mais arredondadas, né? São como se fossem mais orgânicas do que as veias do mármore. Tem vários tipos, e os romanos, quando eles faziam as esculturas, eles tinham muita consciência de como inserir o alabastro nas esculturas para dar o contraste correto. Então, eles utilizavam já com muita consciência o alabastro. Aqui a gente tem uma estátua de Lúcio Vero, que é do finalzinho do século XVII, perdão, do 160, 170 depois de Cristo. A gente está no finalzinho do 2º século depois de Cristo, e ele foi representado sempre. As pessoas, né, perguntam sempre por que essas esculturas são sempre representadas nuas, né? Porque pareciam deuses, né? Então é a mesma razão pela qual a gente vê o Augusto de Prima Porta, que está ali, né? Também sem sapatos, né? E ele está vestido, tem todo um significado forte, né? A couraça dele, mas a representação dos imperadores assim, simplesmente era uma alusão a divindades, que eles eram deuses, e provavelmente eles eram, sobretudo, Lúcio Vero, sendo da família Antonini, sendo da família, né, do imperador Adriano, quase todos eles foram deificados após a morte, né? Aqui a gente tem o nosso doríforo. Antes de sair, já que eu mostrei o Tito, então, para que os irmãos não briguem, eu vou mostrar o Domiciano, né? O Domiciano
enquanto o Tito ele vai ficar pouquíssimo no poder, o Domiciano ele vai ficar entre 81 e 96 depois de Cristo, né? Até ele ser assassinado, ele vai produzir praticamente o que a gente conhece hoje como palácios imperiais no Palatino. Então, é um imperador que vai ficar muito tempo no poder, né? Sempre com aquele jeitão da família Flávia, né? Com o pescoço grosso, né? Com as feições que não são muito delicadas, né? Como eles gostavam de ser representados para que o povo se sentisse perto deles. Agora, eu vou sair, então, do Braço Novo. Última tomada para vocês dessa maravilha. E vou me dirigir ao pátio octagonal. Aqui é uma outra parte, né, do Chiaramonte. Essa ala do museu que foi realizada sempre nesse período pelo Rafael Stern, para conter várias dessas obras. A gente tem aqui na maior parte, à direita, retratos de imperadores da família imperial e às vezes alguma divindade. Os retratos são uma coisa à parte, né? A gente consegue... Olha aqui, ó. Mais alabastro para vocês, que ficaram já, então, com certeza empolgados com esse novo material. Os retratos são uma coisa à parte. Eles, num primeiro momento, eles parecem um assunto muito chato, mas eles são, na verdade, muito curiosos, porque eles são muito realísticos, na maior parte das vezes. Então, a gente realmente consegue ver a pessoa que viveu no primeiro, no segundo século depois de Cristo, qual era a moda da época, do corte do cabelo, da barba. Mais moderno do que isso, gente? Eu não sei. Entendeu? Nossa, sensacional. Toda molecada com essa barba aí agora, ó. Tá vendo? Né? Mas eu vou mostrar agora uma tampa de sarcófago especial que eu gosto muito. E os arqueólogos, quando numa escavação eles encontram algum retrato, um busto, eles conseguem datar muitas coisas daquele sítio arqueológico por causa do penteado que eles encontram, seja dos homens com barba, sem barba, seja das mulheres, sobretudo das mulheres. É aqui que realmente todo mundo tem consegue compreender a compreensão total, né, do que era a quantidade de mansões que existia na antiguidade para conter tudo isso. Né? Paty, você ainda está no Braço Novo? Aqui eu gosto muito de mostrar esse sarcófago, porque é um sarcófago de criança. Ele é um sarcófago pequeno. Olha aqui a minha mão. Tá vendo? Ele deve ter, olha lá, 2, 4, 6, 8. Ele não chega a ter 1 metro de comprimento, né? E ele mostra cenas de crianças brincando, porque era uma criança que veio parar aqui dentro. E essas crianças, o que elas estão fazendo? Nesse caso, ela está jogando o jogo das nozes, que era um joguinho famoso na antiguidade. Agora eu vou subir essa escada. Essa escada que tem vários afrescos de pinturas grotescas. Grotescas são essas pinturas que foram realizadas aqui durante o Renascimento, isso é no século XVI, após a descoberta da Domus Aurea, porque elas repropõem exatamente o que foi encontrado quando os artistas descobriram a Casa Dourada do Imperador Nero. Isto é, um pavilhão dessa casa.
Ati, essa ala que você acabou de sair, ela tem algum nome? Eu estou no Museu Chiaramonte e vou entrar agora no Pio Clementino. Você São pode todos... repetir, por favor? Eu vou sair do Chiaramonte e estou entrando no Pio Clementino. Então, aqui eu estou no famoso Patrícia, tem que entrar devagar aí, calma. Eu não ouço muito bem. Aqui a gente está no pátio octagonal, que é um pátio muito importante aqui para os museus, porque o núcleo inicial da coleção foi exposto exatamente aqui. Ele sofreu várias modificações desde que ele foi realizado no século XV, né? E aqui ficava exposto o famoso Torso do Belvedere, que é uma escultura que o Michelangelo vai se apaixonar e vai servir como fonte de inspiração para a quantidade enorme de torsos que ele vai fazer e das torções que ele vai utilizar na Capela Sistina, né? Então, essa escultura ficava aqui, como várias outras, né? Então, nós vamos ver algumas esculturas principais. Vamos dizer assim, uma das principais, que é o Apolo do Belvedere, ela está sendo restaurada. Então, ela não está à mostra, infelizmente, porque às vezes eles colocam uma lastra de acrílico e a gente consegue ver o restauro. Nesse caso, eles colocaram realmente só um tapume de madeira, então a gente não consegue ver. O que a gente vê aqui é curioso, porque eu estou apresentando para vocês agora o Canova, o famoso Antônio Canova, que é esse artista incrível, maravilhoso, o último grande escultor da fábrica de São Pedro. Esse escultor que vai trabalhar aqui no século XIX. E a gente está vendo, então, um Perseu. O Perseu, ele é filho do Zeus e da Danae, e ele mata a Medusa. Ali ele está todo feliz, com a Medusa na mão e uma espada. Ele é muito, muito, muito inspirado, influenciado pelo Apolo do Belvedere, que a gente não pode ver nesse momento. Para vocês lembrarem quem é o Apolo do Belvedere, ele é a escultura que vai inspirar o Michelangelo para fazer o Cristo do Juízo Final. Então, essas esculturas foram realizadas aqui pelo Canova, porque ficou tudo vazio. De repente, o museu não tinha mais tanto, né? E aí o Canova foi encarregado de fazer alguma coisa para colocar aqui, né? Então, ficaram essas famosas esculturas do Canova. Combinei com vocês que ia fazer o braço novo e o pátio octagonal. Eu mostrei o braço novo e agora eu estou no pátio octagonal. Das esculturas do Canova, que foram realizadas pelo grande escultor no século XIX para preencher os espaços, né, das esculturas que tinham sido roubadas como espólios da guerra pelo Napoleão, né? Sobrou vários espaços aqui no pátio octagonal. Então, eu entrei aqui no pátio octagonal. Agora sim a gente entendeu onde você está. Eu estou no pátio octagonal, né? Ali eu mostrei as esculturas do Canova, aí depois tinha uma Afrodite, do tipo de Afrodite de Cnidos, né? Com a cabeça montada de uma matrona, né? E agora eu estava mostrando para vocês aqui, não sei se chegaram a ver, esse sarcófago com essa forma bem inusitada para a gente, né? Um sarcófago quase circular, né? Ele tem uma forma um pouco oval, com essa representação de leão que está atacando um cervo. Agora eu vou me dirigir para... Tem bastante gente lá. Eu vou mostrar um Hermes. Um Hermes é o mensageiro dos deuses.
O Hermes adquire várias funções na vida dele. Aqui a gente tem um Hermes psicopompo, é um Hermes que também acompanha as almas ao além, né? Então ele está aqui na função dele de acompanhar as almas ao além. E nós nos aproximamos da entrada. Aqui, através dessa porta, tem o acesso à sala dos animais, e a gente entra numa parte que é realmente toda fechada dos museus, não tem mais esses pátios onde eu estou agora, que é tudo ao ar livre, né? Que tem esses cachorros que são chamados os molossos, são sempre arte funerária, e deveriam guardar a alma do morto, né? Deviam cuidar da alma do morto, sempre em um contexto funerário de cemitério. Aqui a gente tem essa escultura, que é a escultura praticamente junto com o Apolo do Belvedere, mais famosa do pátio octagonal. É a escultura do sacerdote Laocoonte. Sacerdote Laocoonte é um sacerdote da cidade, e durante a guerra com a peste, ele avisa os governantes para não deixarem entrar cavalo na cidade. Neste momento, segundo a lenda, que chegou até nós, a mais famosa é a Eneida, Atenas manda serpentes marinhas para matarem, seja os seus filhos que ele. Então, esse sacerdote que queria salvar os troianos, impedindo a entrada do cavalo na cidade de Troia, praticamente morto por essas serpentes marinhas, ele e os filhos dele. E o que vai acontecer? Os cavalos vão entrar, o cavalo vai acabar com a cidade de Troia. Então, é uma típica escultura helenística, com essa dramaticidade. Olhem a torção desse corpo, né? E essa escultura vai ser encontrada no momento que o Michelangelo estava trabalhando aqui. Então, a gente conhece vários sarcófagos. Os sarcófagos normalmente têm as lutas contra os bárbaros. Aqui a gente tem uma luta contra Amazonas, gente. Então, são mulheres, olha. E aqui a gente tem a representação de um rio, a mão barbudão apoiada no cotovelo, normalmente é uma alegoria de um rio, né? E isso aqui, já no Renascimento, era uma fonte. Então, foi trazido para cá já como uma fonte. Isso, a questão da reciclagem de sarcófagos como bacia de fontes vai ser muito realizada aqui em Roma. Até hoje, várias bacias são sarcófagos antigos, né? Isso é uma coisa que eles faziam já desde o Renascimento. Não sei se eu consigo mostrar para vocês a cabeça de felino que tem dentro do vaso. Vocês conseguem ver? Bem aqui dentro tem uma cabeça de felino, também já realizada, não na antiguidade, mas quando foi montada a fonte, né? Provavelmente era através dali que saía a água. Vocês conseguiram ver o Apolo? Muito pouco. Muito pouco. Então, só vou mostrar para vocês agora, para finalizar, que aí eu dei a volta no pátio octagonal com vocês. Espera aí. Ok. Então, aqui é a última imagem que eu posso dar para vocês, que é o Apolo do Belvedere, que está sendo restaurado. E essa é a posição original dele, né? Junto com o Laocoonte, a escultura mais importante que tem aqui no pátio octagonal. Então, eu dei uma volta aqui agora com vocês, pelas esculturas mais importantes do pátio octagonal. E a minha apresentação nesse momento teria acabado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o braço novo e o pátio octagonal. Vai para casa, Patrícia, que lá vem chuva. Vai, Patrícia, descansar. Obrigada para todo mundo, obrigada pela compreensão. Desculpa os erros da conexão.
A gente vai se falando. Escrevam as dúvidas, a gente faz isso com calma na semana que vem. Tranquilo. Agora tá ótima a imagem. Bom final de semana para vocês. Cuidado para você não ser repreendida, viu? Da máscara. É 400 euros a multa. Abre o olho. Tchau, minha gente. Bom domingo para todos. Tchau, Beijo, tchau. obrigado. É bom sábado. Tchau, gente.